Aos 27 anos, eu, Elaine Williams, nunca imaginei que me tornaria milionária da forma mais trágica imaginável. Enquanto meus pais estavam ocupados demais investindo em suas carreiras, meus avós me criaram. Meu mundo girava em torno deles. Fiquei horrorizada quando eles pereceram naquele terrível acidente. Então, o advogado deles me ligou com uma notícia que mudou tudo. Eu era o único herdeiro do patrimônio de 12 milhões de dólares deles. Minha família passou de me consolar a exigir que eu entregasse tudo. Recusei. Naquela noite, eles me expulsaram. Se você quiser saber o que aconteceu quando tentaram me despejar da casa dos meus avós no dia seguinte, curta e inscreva-se. Diga-me de onde você está assistindo e fique por aqui para uma história de traição familiar que vai te deixar sem palavras. Meus avós, Harold e Martha Williams, foram os pilares da minha vida desde o momento em que nasci. Enquanto meus pais, Thomas e Diane, estavam sempre em busca da próxima promoção ou oportunidade de negócio, meus avós eram aqueles que compareciam a todas as peças da escola, enxugavam cada lágrima e comemoravam cada pequena vitória. Eles moravam em uma linda casa em estilo vitoriano a apenas 20 minutos da nossa casa no subúrbio, e essa distância não me importava quando eu precisava escapar. Enquanto crescia, sempre me senti como um estranho na minha família. Meu irmão mais velho, Brian, agora com 35 anos, era o filho de ouro, com sua perspicácia para os negócios e personalidade carismática. Minha irmã Stephanie, de 32 anos, seguiu de perto seus passos, tornando-se uma advogada corporativa de sucesso. E então havia eu, a sonhadora artística que preferia cadernos de desenho a planilhas. Quando eu tinha 7 anos, meus pais fizeram uma viagem de negócios de 6 meses para expandir sua empresa de tecnologia internacionalmente. Em vez de contratar uma babá, como sugeriram, meus avós se ofereceram para cuidar de mim. Aqueles 6 meses se tornaram o período mais formativo da minha infância. O vovô Harold, com sua sabedoria gentil e paciência infinita, me ensinou que a verdadeira força vem da gentileza. A vovó Martha, com seu espírito criativo e natureza determinada, me mostrou que perseguir minhas paixões não era apenas aceitável, mas essencial. Cada fim de semana na casa deles se tornava uma nova aventura. O vovô me levava para pescar no lago onde ele havia pedido a vovó em casamento 50 anos antes. Ele me contava histórias sobre suas vidas, as lutas que superaram e os valores que os guiavam. Ainda consigo ouvir sua voz grave e retumbante dizendo: "Ela, lembre-se de que seu valor não é medido pelo que você ganha, mas pelo bem que você faz neste mundo." A vovó Martha me apresentou a arte. Ela foi uma respeitada aquarelista na juventude, antes de abandonar a arte para criar meu pai. Ela reconheceu meu talento natural e o cultivou sem pressão. Nas tardes chuvosas, sentávamos em seu solário pintando paisagens e conversando sobre tudo e sobre nada. Ela foi a primeira pessoa que me fez sentir verdadeiramente reconhecida. Quando meus pais voltaram da viagem, chorei por dias, sem querer sair da casa dos meus avós. Isso criou a primeira de muitas tensões entre meus pais e avós sobre como eu deveria ser criada. Meu pai dizia: "Você está deixando ela mole, pai. O mundo não é um lugar gentil." Meu avô simplesmente respondia: "Então talvez ela ajude a torná-lo mais gentil." À medida que fui crescendo, a distância entre os membros da minha família se tornou mais pronunciada. Meus pais me incentivaram a escolher carreiras práticas, chamando minhas atividades artísticas de hobby. Durante os jantares em família, a conversa sempre girava em torno das conquistas dos meus irmãos, enquanto minhas pequenas vitórias passavam despercebidas. Se eu mencionasse ganhar um concurso de arte ou vender uma encomenda, meu pai sorria com força e mudava de assunto. Quando completei 18 anos, meus avós me ajudaram a me inscrever na escola de arte, pagando secretamente minha mensalidade quando meus pais se recusaram. Minha mãe descobriu e os acusou de minar sua autoridade parental. Ouvi-a gritar com a vovó: "Você sempre tentou colocá-la contra nós. Nós somos os pais dela, não você." Saí da casa dos meus pais logo depois da faculdade e me instalei em um pequeno apartamento no centro da cidade. Construí uma carreira modesta como ilustradora freelancer, criando obras de arte para livros infantis e empresas locais. Meus pais consideraram isso uma fase e me enviavam regularmente anúncios de emprego para cargos corporativos. Enquanto isso, meus avós visitaram minha primeira exposição de arte com lágrimas de orgulho nos olhos, compraram minha obra mais pessoal e a penduraram em um lugar de destaque na sala de estar. Todos os domingos, eu ia jantar na casa deles.
Essas refeições se tornaram meu santuário, o único lugar onde eu me sentia completamente aceita. A vovó fazia perguntas detalhadas sobre meus projetos mais recentes, enquanto o vovô recortava artigos de jornal sobre artistas de sucesso para me inspirar. Eles criaram uma base de amor incondicional que me sustentou apesar da constante desaprovação do resto da minha família. O contraste entre esses jantares de domingo e as visitas mensais obrigatórias à casa dos meus pais era gritante. Na casa dos meus pais, eu me sentia como uma estranha observando uma família que funcionava com base na ambição e na realização. Brian discutia seu mais recente sucesso em investimentos. Stephanie falava sobre seus casos de alto perfil, e meus pais sorriam de orgulho. Eu ficava sentada em silêncio, sentindo-me invisível e inadequada. A última vez que vi meus avós vivos foi 2 semanas antes do acidente. Eles me convidaram para comemorar meu aniversário de 27 anos. A vovó tinha feito meu bolo de chocolate com framboesa favorito, e o vovô tinha emoldurado um dos meus desenhos de infância ao lado de uma encomenda recente para mostrar o quanto eu havia evoluído. Quando eu estava indo embora, eles me abraçaram com mais força do que de costume. Vovó sussurrou: "Você é a melhor de nós, Elaine. Nunca se esqueça disso." Se eu soubesse que aquelas seriam suas últimas palavras para mim. A ligação veio numa manhã de terça-feira de abril. Eu estava na minha mesa de desenho, trabalhando nas ilustrações de um novo livro infantil, quando meu celular acendeu com o nome do meu pai. Sua voz estava estranhamente trêmula. "Houve um acidente", disse ele, sem rodeios. "O carro dos seus avós saiu da Mountain View Road ontem à noite. Eles não sobreviveram." O mundo parou de girar. Meus avós estavam voltando de uma comemoração de 55 anos de casamento no restaurante onde tiveram o primeiro encontro. De acordo com o boletim de ocorrência, um motorista de caminhão havia dormido ao volante, invadindo a faixa deles na sinuosa estrada de montanha. Eles morreram instantaneamente com o impacto. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de tristeza. Eu me dediquei aos preparativos do funeral como um fantasma, incapaz de processar o fato de que nunca mais ouviria suas vozes, nunca mais sentiria seus braços envolventes. O funeral em si foi um evento sombrio na igreja local, onde meus avós frequentavam os cultos há décadas. Percebi como meus pais pareciam mais preocupados com as aparências do que em honrar a memória dos meus avós. Minha mãe se preocupava com os arranjos de flores, enquanto meu pai fazia networking com colegas de trabalho que tinham vindo prestar homenagens. O que mais me perturbou foi ouvir meus irmãos discutindo a propriedade antes mesmo de nossos avós estarem enterrados. Captei trechos da conversa deles atrás de uma coluna na recepção. "Você acha que eles atualizaram o testamento?" perguntou Brian. Stephanie respondeu: "Papai parece confiante de que todos nós seremos beneficiados. Só a casa deve valer 2 milhões neste mercado." 3 dias após o funeral, recebemos um telefonema de George Bennett, amigo de longa data e advogado dos meus avós. Ele solicitou que toda a família se reunisse em seu escritório no centro da cidade para a leitura do testamento. Lembro-me do meu pai com uma expressão presunçosa e confiante enquanto entrávamos na sala de reuniões com painéis de madeira. Minha mãe já estava redecorando mentalmente a casa dos meus avós, mencionando como sempre achará que a cozinha precisava de uma reforma. George Bennett era um homem distinto na casa dos 70 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele era advogado e amigo dos meus avós há mais de 40 anos. Eu o encontrei várias vezes na casa deles, durante reuniões de fim de ano. Ele sempre me trazia livros de arte e demonstrava interesse genuíno pelo meu trabalho. Quando nos acomodamos nas poltronas de couro ao redor da mesa de conferências, ele me lançou um sorriso gentil e simpático antes de iniciar os trabalhos. O que aconteceu em seguida mudou tudo. George pigarreou e começou a ler o testamento. Para nosso choque coletivo, ele anunciou que meus avós haviam deixado todo o seu patrimônio para mim, Elaine Williams, como única beneficiária. A sala ficou em silêncio mortal antes de explodir em caos. "Nunca saberei quem parece mais surpreso, você ou sua família", disse George baixinho para mim enquanto meu pai exigia explicações. De acordo com o testamento, eu havia herdado a casa vitoriana avaliada em aproximadamente 3 milhões de dólares, ativos líquidos em várias contas totalizando 5 milhões de dólares, uma carteira de investimentos no valor de outros 3 milhões de dólares e uma valiosa coleção de arte avaliada em pelo menos 1 milhão de dólares. Além disso,
Foi criado um fundo fiduciário para administrar o patrimônio, com George como executor até que eu me sentisse confortável em assumir o controle. Meu pai ficou vermelho de raiva. Isso não pode estar certo, gritou. Eles jamais eliminariam o próprio filho. George calmamente apresentou a documentação comprovando que meus avós haviam atualizado o testamento apenas 6 meses antes, com a mente sã e testemunhas idôneas. Tudo tinha valor legal. George então me entregou um envelope lacrado. Sua avó me pediu para lhe entregar isto em particular, mas, dadas as circunstâncias, talvez você devesse ler agora, sugeriu. Com as mãos trêmulas, abri a carta e comecei a ler a letra elegante da minha avó. Querida Elaine, se você estiver lendo isto, Harold e eu deixamos este mundo, espero que juntos, como fizemos tudo na vida. Por favor, não sofra por muito tempo. Vivemos vidas plenas cercadas de amor, especialmente a sua. Tomamos a decisão de deixar nossa herança para você, não para criar divisão, mas porque acreditamos em você e na bondade que você traz a este mundo. Seu pai e seus irmãos foram abençoados com perspicácia empresarial e construíram vidas confortáveis para si mesmos. Você, nossa doce menina, vê o mundo de forma diferente. Você vê beleza onde outros veem apenas utilidade, possibilidade onde outros veem limitação. Esta herança não é apenas dinheiro e propriedades. Acreditamos na sua visão e esperamos que você use esses recursos para criar a vida que lhe traz alegria, não aquela que os outros esperam de você. Confiamos plenamente em você. Saiba que temos orgulho de você, não pelo que conquista, mas por quem você é. Com todo o nosso amor, vovó e vovô. Quando terminei de ler, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. A carta confirmou o que eu sempre senti: meus avós me viam de verdade, quando todos os outros olhavam através de mim. A voz da minha mãe interrompeu meu momento de emoção. Isso é ridículo, ela disparou. Claramente, eles não estavam pensando com clareza. George, você deveria tê-los aconselhado melhor. Como advogado deles, você sabia que isso causaria conflitos familiares. George manteve-se profissional, mas firme. Harold e Martha estavam em perfeito juízo e foram muito claros quanto aos seus desejos. Eles discutiram longamente essa decisão comigo, e garanto que ela foi tomada com plena consciência de todas as implicações. A reunião se transformou em acusações e exigências. Meu irmão insistiu que nossos avós deviam ter sido manipulados. Minha irmã alegou seu conhecimento jurídico, ameaçando contestar o testamento. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, alternando entre negociar comigo e ameaçar com ações judiciais. Durante todo esse tempo, George serviu como um amortecedor entre mim e a raiva deles. Quando saímos do escritório, minha família cerrou fileiras contra mim. No estacionamento, meu pai agarrou meu braço. Você vai passar pelo menos metade desta herança para a família, insistiu. É a coisa certa a fazer. Quando hesitei, minha mãe acrescentou: depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui, roubando o legado dos seus avós do resto da família? Eu me senti simultaneamente sobrecarregada pela dor, pela confusão e, agora, pelo peso das expectativas da minha família. George prometeu me ajudar a lidar com os aspectos legais da herança, garantindo-me que os desejos dos meus avós eram juridicamente sólidos e seriam protegidos. Mas eu sabia que a batalha judicial não seria nada comparada à guerra emocional que acabará de começar com a minha família. Os dias seguintes à leitura do testamento foram uma enxurrada implacável de táticas de manipulação da minha família. Tudo começou com ligações telefônicas da minha mãe a cada hora, alternando entre sentimentos de culpa e explosões de raiva. Eu não deveria ter atendido, mas uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação deles, ainda esperava que eles eventualmente me entendessem e me apoiassem. Pense só no que seus avós realmente gostariam, insistiu minha mãe durante um telefonema. Eles estavam confusos na velhice. Seu pai é filho único deles. Você acha mesmo que eles queriam deserdá-lo completamente? Meu pai adotou uma abordagem diferente, enviando e-mails formais descrevendo como a herança deveria ser dividida entre os membros da família, como se a decisão já estivesse tomada. 5 dias após a leitura do testamento, eles organizaram um jantar em família em sua casa, apresentando-o como uma oportunidade para discutir as coisas de forma razoável. Eu deveria ter previsto, mas fui mesmo assim, na esperança, contra todas as esperanças, de que eles tentassem entender minha posição. No momento em que entrei pela porta, percebi que era uma emboscada.
Não só meus pais e irmãos estavam lá, mas também tias, tios e primos paternos, todos me olhando com expressões que variavam da decepção à hostilidade absoluta. A sala de jantar parecia sufocante enquanto meu pai permanecia à cabeceira da mesa, agindo como se estivesse presidindo uma reunião de negócios em vez de uma discussão familiar. Ele havia preparado uma apresentação em PowerPoint intitulada Plano de Distribuição de Patrimônio da Família. Fiquei em silêncio enquanto ele delineava sua proposta. 60% dos bens iriam para ele como filho legítimo, 20% seriam divididos entre Brian e Stephanie, e eu receberia 20%, o que ele caracterizou como mais do que generoso. Como não concordei imediatamente, meu irmão Brian se inclinou para a frente, com a expressão firme de quem negociava. Elaine, você precisa ser prática. Você não tem experiência em administrar esse tipo de riqueza. Sem orientação financeira adequada, você perderá tudo em 5 anos. As estatísticas mostram que a maioria dos lucros inesperados de heranças são desperdiçados rapidamente. Minha irmã Stephanie, aproveitando sua formação jurídica, acrescentou: já conversei com vários colegas especialistas em direito sucessório. Todos concordam que um testamento que exclua completamente o descendente direto em favor de um neto pode ser facilmente contestado por influência indevida ou capacidade diminuída. A pressão continuou a aumentar à medida que vários parentes expressavam suas opiniões. Minha tia Patrícia, que visitará meus avós talvez 2 vezes na última década, teve a audácia de dizer: Harold e Martha ficariam muito decepcionados em ver seu legado destruindo a família dessa forma. Elaine, querida, a coisa certa a fazer está clara. Durante todo esse ataque orquestrado, notei minha prima Sarah, apenas 1 ano mais nova que eu, observando silenciosamente de um canto, com compaixão nos olhos. Éramos próximas quando crianças, antes de nossos caminhos se separarem. Ela estudou medicina enquanto eu cursava artes. Ela era a única pessoa na sala que não parecia estar me julgando. Quando finalmente recuperei a voz, falei baixinho, mas com firmeza: entendo que todos têm sentimentos fortes sobre isso, mas meus avós tomaram a decisão de forma clara e legal. Pretendo honrar a vontade deles. O rosto do meu pai se fechou. Você sempre foi egoísta, Elaine. Sempre no seu mundinho, tirando e nunca retribuindo. Sabe quanto dinheiro gastamos com sua educação artística inútil? E agora você quer roubar o dinheiro suado dos seus avós também? Minha mãe começou a chorar, sua tática de manipulação favorita. Como você pode fazer isso com a gente depois de todos os sacrifícios que fizemos por você? Ela convenientemente se esqueceu de que foram meus avós que pagaram pela minha educação. A situação piorou quando Brian se levantou, apontando o dedo para mim. Você sabe o que as pessoas estão dizendo, né? Que você manipulou 2 pessoas idosas, bancando a neta devotada enquanto enchia a cabeça delas com mentiras sobre o resto de nós. É doentio, Elaine. Muito doentio. Senti minhas bochechas queimarem de raiva e humilhação. Eu nunca pedi isso. Eu nem sabia da existência do testamento. Stephanie interrompeu com fria precisão: bem, que conveniente para você. Você espera que a gente acredite que você não fazia ideia de que eles planejavam deixar tudo para você, a netinha artista perfeita que não fazia nada de errado? A discussão chegou ao ápice quando meu pai bateu a mão na mesa. Chega! É isso que vai acontecer. Você vai ligar para o George amanhã e dizer que quer redistribuir a herança de acordo com o meu plano. Se recusar, não será mais bem-vindo nesta família. Olhei ao redor da mesa para os rostos das pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, agora atormentados pela ganância e pelo ressentimento. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim, o último fio de esperança de que algum dia me aceitariam de verdade como eu era. Levantei-me lentamente, com a voz mais firme do que me sentia. Vovó e vovô confiaram a mim o legado deles. Não vou trair essa confiança, nem mesmo em nome da paz familiar. Minha mãe engasgou dramaticamente. Então você fez sua escolha. Não espere nenhum apoio nosso quando você inevitavelmente fracassar. Quando me virei para sair, Sarah se levantou silenciosamente e me entregou um pedaço de papel dobrado com seu número de telefone. Me ligue se precisar de alguma coisa, sussurrou ela. Eu estava quase chegando à porta quando meu pai desferiu o golpe final. Se você sair por aquela porta sem concordar com nossos termos, não se incomode em voltar. Você está escolhendo dinheiro em vez de família, e isso não faz de você minha filha. Parei,
me virei e o encarei diretamente. Não, pai. Estou escolhendo respeitar os desejos das duas pessoas que realmente me amaram incondicionalmente. Algo que você nunca conseguiu fazer. Naquela noite, coloquei meus itens essenciais no carro, com lágrimas escorrendo pelo rosto ao sair do apartamento que meus pais haviam alugado como fiador. Fiz o check-in em um hotel, sentindo-me completamente sozinho, mas estranhamente livre. Pela primeira vez na vida, eu estava completamente livre das expectativas e decepções deles. Chorei até dormir, lamentando não apenas meus avós, mas também a família que eu sempre esperei que um dia me aceitasse. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma estranha sensação de determinação. Se minha família tivesse me renegado, eu construiria uma nova vida nos meus próprios termos. Liguei para George, que ficou aliviado ao receber notícias minhas, depois de ter recebido várias mensagens ameaçadoras do meu pai durante a noite. Senhorita Williams, sua avó me deu instruções explícitas para ajudá-la na transição para casa quando se sentisse pronta, disse-lhe gentilmente. Gostaria que eu a encontrasse lá esta tarde? Concordei, sentindo uma mistura de tristeza e expectativa com a perspectiva de entrar na casa dos meus avós como seu novo dono. Quando entrei na conhecida entrada circular, a casa vitoriana parecia exatamente como sempre, com seus detalhes em tom de gengibre e a varanda envolvente. No entanto, tudo parecia diferente. Os cestos suspensos de samambaias que minha avó cuidava com tanto carinho estavam começando a murchar. O balanço da varanda, onde meu avô me contava inúmeras histórias, permanecia imóvel sob a brisa da primavera. George esperava na varanda, com um molho de chaves e uma pasta grossa nas mãos. Ao destrancar a porta, ele explicou: seus avós deixaram instruções detalhadas sobre tudo na casa. Marta era extremamente organizada. Ele me entregou as chaves com um sorriso gentil. Bem-vinda ao lar, Elaine. Eles ficariam muito felizes em saber que você está aqui. Cruzar a soleira sem que meus avós me cumprimentassem parecia errado, como entrar numa igreja depois do término do culto. A casa tinha o mesmo cheiro, uma mistura de esmalte de limão, livros velhos e o aroma persistente do perfume de rosas da minha avó. Passei os dedos pelo familiar corrimão de mogno, lembrando-me de como eu costumava escorregar por ele quando criança enquanto meu avô fingia não notar. George me mostrou o escritório, onde várias caixas de documentos estavam empilhadas ordenadamente sobre a grande escrivaninha de carvalho. Estes contêm todos os registros financeiros, escrituras de propriedade e informações sobre investimentos, explicou ele. Além disso, sua avó mantinha diários e correspondências extensos que ela queria especificamente que você tivesse. Tomei a liberdade de instalar um sistema de segurança, dadas as ameaças recentes do seu pai. Depois que George foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para discutir mais detalhes, me vi sozinha na casa, repleta de lembranças. Em vez de desempacotar meus escassos pertences, fui atraída para as caixas com os diários da minha avó. O mais antigo datava de antes do nascimento do meu pai, encadernado em couro desbotado, com o nome de solteira dela gravado em relevo na capa. Ao começar a ler, uma imagem muito diferente da minha família surgiu. Descobri que meus avós nem sempre foram ricos. Eles construíram sua fortuna ao longo de décadas de investimentos inteligentes e trabalho árduo. Meu avô começou como advogado júnior em um pequeno escritório antes de finalmente fundar seu próprio escritório de sucesso. Minha avó era uma artista talentosa que mais tarde se tornou uma respeitada negociante de arte com um olhar atento para talentos desconhecidos. O mais chocante foi saber que eles apoiaram financeiramente meus pais nos primeiros anos de casamento. Quando meu pai quis abrir sua empresa de tecnologia, meus avós forneceram o capital inicial, quase $1 milhão. De acordo com os registros da minha avó, esse empréstimo nunca foi pago, apesar do sucesso final dos meus pais. Em vez disso, à medida que a empresa crescia, meus pais se tornaram cada vez mais distantes, visitando-me apenas quando precisavam de algo. Outro diário, de quando eu tinha uns 10 anos, detalhava as preocupações da minha avó sobre como meus pais me tratavam. Ela escreveu: Thomas e Diane parecem não ter paciência para o espírito gentil de Elaine. Eles pressionam os filhos mais velhos em busca de sucesso a qualquer custo, e temo que vejam a natureza artística de Elaine como um defeito, e não como um domingo. Harold e eu conversamos sobre assumir um papel mais ativo na criação dela, mesmo que isso cause tensão com Thomas. Em uma caixa de correspondência, encontrei cartas trocadas entre meu avô e meu pai, abrangendo 2 décadas.
As primeiras cartas eram calorosas e de apoio, mas, com o tempo, o tom do meu pai tornou-se cada vez mais exigente e autoritário. Em uma carta particularmente perturbadora, datada de apenas 5 anos atrás, meu pai sugeriu que meus avós vendessem a casa e se mudassem para uma comunidade de aposentados, oferecendo-se para ajudá-los a administrar o dinheiro resultante. Lendo nas entrelinhas, ficou claro que ele estava tentando assumir o controle dos bens deles. Mesmo assim, quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o escritório, descobri um compartimento escondido na mesa do meu avô. Dentro, havia um pendrive com um rótulo Empresa de Família e um bilhete escrito à mão dizendo, para Elaine, se necessário. Conectei-o ao meu laptop e encontrei dezenas de pastas contendo registros financeiros, e-mails e documentos legais. Entre elas, havia evidências de que meu irmão Brian havia abordado meu avô 3 anos antes, pedindo um investimento de $2 milhões em um empreendimento comercial. Meu avô aparentemente fez a devida diligência e descobriu que o empreendimento era altamente questionável, possivelmente fraudulento. Ele se recusou a investir, e Brian nunca mencionou isso ao resto da família. Fiquei tão absorto nessas revelações que quase morri de susto quando a campainha tocou. Com o coração disparado, aproximei-me cautelosamente da porta da frente, meio que esperando encontrar minha família furiosa na varanda. Em vez disso, fui recebido por um senhor idoso de macacão, rosto envelhecido e olhos gentis. Senhorita Elaine, sou Frank, jardineiro dos seus avós há 30 anos, disse ele. Ouvi dizer que você se mudou e queria prestar minhas condolências. Tenho cuidado dos jardins desde que eles faleceram. Sua avó não gostaria que suas rosas sofressem. Convidei Frank para um chá e, durante a hora seguinte, ele compartilhou histórias sobre meus avós que eu nunca tinha ouvido. Como meu avô pagou a faculdade da filha de Frank quando sua esposa adoeceu e as contas médicas esgotaram suas economias. Como minha avó visitou a esposa de Frank no hospital todos os dias durante 3 meses, levando flores frescas e refeições caseiras. O quadro que ele pintou era consistente com o dos avós que conheci, amorosos, generosos e íntegros. Quando preciso tomar uma decisão difícil, seu avô sempre me dizia para me perguntar que tipo de pessoa você quer ser ao olhar para trás, não o que é mais fácil no momento, Frank me disse ao sair. Eles eram boas pessoas, senhorita Elaine. As melhores que já conheci. Naquela noite, explorei mais a casa, vendo-a com novos olhos. No que for o ateliê de arte da minha avó, descobri dezenas de desenhos e pinturas da minha infância, cuidadosamente preservados em capas de arquivo. Ela guardava tudo, desde meus primeiros rabiscos desajeitados com giz de cera até meus trabalhos profissionais mais recentes. Ao lado deles, havia uma pintura dela, ainda inacabada, um retrato meu, no qual ela devia estar trabalhando antes de morrer. Na biblioteca do meu avô, encontrei livros sobre investimento em arte e gestão de organizações sem fins lucrativos, com marcadores de página recentes e anotações nas margens. Parecia que eles já vinham pesquisando maneiras de me ajudar a me estabelecer como artista muito antes de atualizarem o testamento. Continuando a pesquisar, me deparei com fotos dos meus avós com figuras proeminentes do mundo da arte em galas beneficentes e recebendo prêmios por serviços comunitários. Percebi o quão pouco eu sabia sobre a vida deles, além do relacionamento que tinham comigo. Eles eram líderes comunitários respeitados que usavam sua riqueza para ajudar os outros discretamente e sem reconhecimento. À meia-noite, sentado no jardim da minha avó, cercado por suas adoradas plantas, tomei uma decisão. Eu usaria essa herança exatamente como eles pretendiam, não apenas para garantir meu próprio futuro, mas para dar continuidade ao legado de generosidade silenciosa deles. Eu criaria uma fundação em nome deles para apoiar jovens artistas que, como eu, precisavam de alguém que acreditasse neles quando suas próprias famílias não. Quando finalmente fui para a cama no quarto de hóspedes, incapaz ainda de usar o quarto dos meus avós, senti a presença deles ao meu redor. Pela primeira vez desde a morte deles, dormi em paz, sabendo que estava exatamente onde deveria estar. Acordei na manhã seguinte com meu telefone vibrando com mensagens de texto. Minha irmã Stephanie havia enviado uma série de mensagens cada vez mais ameaçadoras. Você tem 24 horas para reconsiderar. Papai contratou Vincent Morgan. Fiquei com o estômago embrulhado. Vincent Morgan era um dos advogados especializados em direito patrimonial mais agressivos do estado, conhecido por suas táticas implacáveis e alta taxa de sucesso na contestação de testamentos. Mais mensagens se seguiram, de vários familiares, variando de apelos que induziam a culpa a ameaças diretas. Minha tia escreveu:
Seus avós estão se revirando no túmulo vendo como você destruiu esta família. Meu irmão respondeu: espero que você esteja gostando de brincar de casinha em uma propriedade que deveria ser de todos nós. Papai vai fazer de tudo para que você se arrependa disso. Liguei imediatamente para George, que me garantiu que o testamento era sólido, mas sugeriu que nos encontrássemos naquela tarde para discutir uma estratégia. Você não está sozinha nisso, Elaine. Seus avós previram possíveis desafios e tomaram precauções rigorosas. Mais tarde naquela manhã, enquanto eu separava mais papéis dos meus avós, a campainha tocou. Uma jovem com um sorriso amigável se apresentou como Lily Andrews, dizendo ser uma velha amiga minha da escola de artes. Eu não me lembrava de tê-la conhecido, mas ela falou de forma convincente sobre aulas e professores, o que me fez duvidar da minha própria memória. Ela pediu para visitar a casa, comentando longamente sobre o valor de várias antiguidades e peças de arte. Suas perguntas se concentraram cada vez mais em saber se eu planejava vender alguma coisa e se eu morava sozinha na casa grande. Havia algo nela que me parecia estranho, mas eu não conseguia entender o porquê. Quando ela foi ao banheiro, notei que ela tirava fotos do corredor e dos cômodos por onde passava. Ao sair, ela me abraçou sem jeito e disse: foi ótimo colocar o papo em dia. Talvez eu traga outros colegas em breve. A gente devia sair mais vezes. Um arrepio percorreu minha espinha ao vê-la entrar num carro onde alguém estava esperando no banco do motorista. O carro passou pela casa mais 2 vezes naquela tarde. Minhas suspeitas se confirmaram quando minha prima Sarah me ligou. Elaine, preciso te avisar. Mandaram alguém te espionar. Uma garota que contrataram para fingir que te conhece da escola. Estão tentando reunir provas de que você está vivendo de forma extravagante ou administrando mal o patrimônio. Meu sangue gelou. Então, eu não estava paranoica, afinal. Sarah continuou: não acredito no comportamento deles. Não se trata de justiça. Trata-se de controle. O tio Thomas sempre esperou que todos concordassem com os planos dele. Ela fez uma pausa antes de acrescentar: queria que você soubesse que estou do seu lado. O que seus avós fizeram foi escolha deles, e a maneira como a família está tratando você é errada. O apoio dela significou mais do que ela imaginava. Pela primeira vez em dias, não me senti completamente sozinha diante da minha família. Combinamos de nos encontrar para um café em breve, longe dos olhares curiosos dos nossos parentes. Mais tarde naquela tarde, encontrei-me com George em seu escritório para discutir as ameaças legais. Ele sugeriu trazer apoio jurídico adicional e recomendou um advogado mais jovem chamado Michael Richardson, especializado em testamentos contestados. Michael chegou 20 minutos depois, um homem mais ou menos da minha idade, com olhos inteligentes e uma expressão determinada. Enquanto George explicava minha situação, Michael tomava notas detalhadas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quando George mencionou os nomes dos meus avós, Michael ergueu os olhos e os reconheceu de repente. Harold e Martha Williams? Perguntou ele. O Sr. Williams me deu meu primeiro estágio na faculdade de Direito. Ele foi um mentor incrível para mim. Eu não fazia ideia de que ele tinha falecido. Sinto muito pela sua perda. A coincidência parecia mais do que mera casualidade, como se meu avô ainda estivesse cuidando de mim de alguma forma. Michael explicou que havia trabalhado com meu avô durante um verão, 5 anos antes, e que manteve contato ocasionalmente desde então. Essa conexão pessoal me fez confiar nele imediatamente, de uma forma que eu talvez não tivesse confiado em outro advogado. Michael foi direto sobre o que estávamos enfrentando. Seu pai tem recursos e conexões significativas. Vincent Morgan tem a reputação de usar táticas agressivas, incluindo tentar sobrecarregar os beneficiários com papelada e custos legais até que eles concordem com um acordo. A boa notícia é que o testamento dos seus avós parece excepcionalmente bem elaborado. O fato de eles o terem atualizado recentemente com testemunhas idôneas e comprovação médica de sua capacidade mental fortalece consideravelmente nossa posição. Passamos horas analisando todos os possíveis desafios legais que minha família poderia apresentar e preparando contra-argumentos. Quando terminamos, já estava quase escuro, e Michael se ofereceu para me acompanhar até em casa para garantir que eu chegasse em segurança, preocupado com a vigilância sobre a qual Sarah havia me alertado. Ao entrarmos na garagem, meus faróis iluminaram algo que me fez gelar o sangue.
O carro do meu pai estava estacionado na rua, junto com a SUV do meu irmão e dois veículos que eu não reconheci. A luz entrava pelas janelas da casa dos meus avós, e eu podia ver figuras se movendo lá dentro. Michael imediatamente chamou a polícia enquanto eu permanecia paralisada pelo choque. Como eles tinham entrado? Então me lembrei da chave reserva que minha avó guardava escondida no jardim, uma chave que eu não tinha pensado em guardar. Antes da chegada da polícia, Michael e eu assistimos do meu carro enquanto meu pai, meu irmão, minha irmã e dois homens de terno que eu não reconheci carregavam caixas e pequenos móveis para seus veículos. Eles estavam literalmente saqueando a casa enquanto eu assistia sentado. Quando a polícia finalmente chegou, meu pai os recebeu com um sorriso confiante que reservava para figuras de autoridade. Policial, que bom que você está aqui. Minha filha tem enfrentado alguns problemas de saúde mental desde que meus pais faleceram. Estamos apenas coletando algumas relíquias de família que nos pertencem antes que ela possa danificá-las ou vendê-las. Os dois policiais olharam incertos entre meu pai, o respeitável empresário de terno caro, e eu, a jovem de aparência perturbada que chorava em seu carro. Por um momento, temi que acreditassem nele em vez de mim. Então Michael se adiantou, apresentando-se como meu advogado. Oficiais, esta casa e tudo o que há nela pertence legalmente à senhorita Williams como única beneficiária do espólio de Harold e Martha Williams. Esses indivíduos estão invadindo a propriedade e tentando se apropriar de bens que não lhes pertencem. Meu pai zombou. Este é um assunto de família. Meus pais claramente não pretendiam deserdar o único filho. Entramos com um processo de contestação do testamento e, até que isso seja resolvido, esses itens devem permanecer em posse da família, não apenas com ela. Eu estava prestes a responder quando um carro preto parou na entrada da garagem. George Bennett surgiu, seguido por um homem de aparência distinta, na casa dos 60 anos, que se portava com uma autoridade inconfundível. À medida que se aproximavam, a expressão confiante do meu pai vacilou ligeiramente. Acredito que já chega, Thomas, disse George com firmeza. Oficiais, sou George Bennett, executor do espólio dos Williams e advogado da família há mais de 40 anos. Este é James Parker, sócio-gerente da Parker Goldman & Associates. O nome caiu como um trovão. Parker Goldman & Associates era o escritório de advocacia mais prestigiado do estado. James Parker não era um advogado qualquer, ele era uma lenda jurídica cujo nome aparecia em livros de direito. O Sr. Parker observou a cena com serena desaprovação. Policiais, posso fornecer toda a documentação necessária para comprovar a propriedade legal da senhorita Williams sobre esta propriedade e seu conteúdo. Essas pessoas, gesticulou em direção à minha família, não têm o direito legal de estar aqui ou de remover qualquer coisa sem a permissão do proprietário. Os policiais, reconhecendo claramente George e o Sr. Parker, imediatamente se tornaram mais profissionais. Pediram para ver o testamento e os documentos de propriedade, que George prontamente forneceu. Após analisá-los, voltaram-se para meu pai e ordenaram firmemente a ele e aos outros que devolvessem tudo o que haviam levado e deixassem o local imediatamente. O rosto do meu pai se contorceu de raiva, mas ele sabia que não devia discutir com policiais na frente de James Parker. Enquanto eles relutantemente carregavam os itens de volta para dentro, notei o Sr. Parker me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar, algo entre tristeza e determinação. Depois que minha família foi escoltada para fora da propriedade e a polícia tomou depoimento sobre a invasão, o Sr. Parker se aproximou de mim. Senhorita Williams, peço desculpas por não ter me apresentado adequadamente antes. Fui amigo íntimo dos seus avós por mais de 30 anos. Eu tinha planejado entrar em contato com você amanhã, mas George me ligou quando soube da situação desta noite. Fiquei confuso. Por que um advogado tão importante estaria envolvido no meu caso? Como se lesse meus pensamentos, o Sr. Parker continuou: seu avô e eu estudamos direito juntos. Permanecemos próximos ao longo de nossas carreiras. Ele assentiu com um sorriso gentil. Na verdade, sou seu padrinho, Elaine, embora suspeite que seus pais nunca tenham mencionado esse fato. A revelação de que James Parker era meu padrinho me deixou sem palavras. Ali estava mais uma conexão com meus avós que meus pais haviam deliberadamente escondido de mim. O Sr. Parker, meu padrinho, explicou que manteve contato com meus avós ao longo dos anos, mas respeitou a vontade deles de manter distância depois que meu pai deixou claro que não queria interferência dos amigos de seus pais.
Todos nós fomos para a sala de estar, onde George e o Sr. Parker explicaram toda a situação. Seus avós me procuraram há 6 meses, preocupados com o comportamento do seu pai, disse o Sr. Parker. Eles descobriram algumas informações preocupantes e queriam aconselhamento jurídico sobre como proteger seus bens, não apenas para a própria segurança, mas para garantir que você fosse sustentado. De sua maleta, ele retirou uma pasta contendo documentos que mudariam tudo o que eu pensava saber sobre minha família. O primeiro era uma série de contratos de empréstimo entre meus avós e meus pais, totalizando mais de 3 milhões de dólares ao longo de 20 anos. Nenhum desses empréstimos havia sido quitado, apesar do considerável sucesso financeiro dos meus pais. Havia evidências de que seu pai tentou acessar as contas dos seus avós sem autorização em pelo menos 2 ocasiões, acrescentou George gentilmente. Eles mudaram de banco e de medidas de segurança como resultado. Ainda mais preocupantes eram os registros financeiros que mostravam que meu irmão Brian havia desviado fundos da empresa familiar onde atuava como CFO. Meu avô, que detinha uma pequena participação acionária na empresa, descobriu as discrepâncias durante uma revisão de rotina dos relatórios anuais. Em vez de expor o neto, ele confrontou Brian em particular e o forçou a devolver o dinheiro, aproximadamente $800.000, sem informar o conselho ou outros executivos. O Sr. Parker continuou: sua irmã Stephanie entrou em contato com seus avós no ano passado para liquidar parte da coleção de arte deles para investir na startup do marido. Quando eles recusaram, ela começou a pesquisar como desafiar a competência mental de parentes idosos. Temos cópias do histórico de navegação dela, do computador deles quando ela os visitou no Natal passado. Ela usou o computador do escritório em casa e não apagou o histórico. A revelação mais chocante veio na forma de uma conversa gravada. Seu avô tinha preocupações legítimas sobre as intenções de seu pai, explicou o Sr. Parker enquanto ligava seu laptop. Com meu aconselhamento jurídico, ele tomou a precaução de gravar esta conversa durante a última reunião familiar. A gravação começou a tocar e ouvi a voz do meu pai claramente. Mãe, pai, vocês dois estão ficando mais velhos. É hora de pensar em simplificar a vida. Por que não vender esta casa grande? Posso ajudar vocês a administrar os lucros e investi-los adequadamente para a aposentadoria. Vocês não precisam de todo esse espaço nem do incômodo da manutenção. A voz da minha avó, firme apesar da idade, respondeu: somos perfeitamente capazes de cuidar dos nossos próprios assuntos, Thomas. Esta casa é o nosso lar e pretendemos ficar aqui. Então, meu pai, com o tom mais severo, disse: olha, estou tentando ajudar vocês. Vocês dois estão na casa dos 80. Quem sabe por quanto tempo mais conseguirão tomar decisões acertadas? Não seria melhor me deixar cuidar das coisas enquanto você ainda pode opinar, em vez de esperar até ficar incapacitado? A conversa continuou, ficando cada vez mais tensa à medida que meu pai insistia e meus avós resistiam. Então veio o momento mais contundente, quando meu pai achou que não conseguiam ouvi-lo. A gravação o capturou no corredor falando com minha mãe: eles estão ficando teimosos com a idade. Precisamos nos apressar antes que mudem o testamento de novo. Não vou deixar que eles deem tudo para Elaine só porque ela os puxa saco. Esse dinheiro deve permanecer na linhagem principal da família. Fiquei sentado, atordoado, quando a gravação terminou. O Sr. Parker me olhou com compaixão. Seus avós amavam seu pai, mas não ignoravam suas falhas. Estavam profundamente preocupados com a atitude dele em relação à herança deles e com o tratamento que ele lhe dispensava. É por isso que tomaram medidas para proteger você e o legado deles. No momento em que processávamos essa informação, a campainha tocou novamente. Michael verificou a câmera de segurança instalada por George e anunciou: é a polícia de novo, e sua família está de volta. Quando abrimos a porta, meu pai estava lá com uma expressão presunçosa, ladeado por minha mãe, Brian e Stephanie. Atrás deles estavam 2 policiais e uma mulher que se apresentou como assistente social dos serviços de proteção ao adulto. Recebemos uma denúncia de abuso financeiro contra idosos, declarou a policial profissionalmente. A denúncia alega que a senhorita Elaine Williams manipulou seus avós idosos para que alterassem o testamento pouco antes de falecerem, excluindo o restante da família. Meu pai se adiantou e entregou ao policial o que parecia ser uma queixa formal. Temos provas de que minha filha se aproveitou do estado mental debilitado dos meus pais para garantir a fortuna deles, dado seu histórico de instabilidade financeira e seu relacionamento próximo com o advogado deles.
Ele lançou um olhar furioso para George. Acreditamos que uma investigação completa seja necessária. A assistente social explicou que precisavam realizar uma avaliação com base nas graves alegações. Senti o chão se mover sob meus pés. Minha família havia passado das ameaças à ação, e eles estavam jogando para vencer. Antes que eu pudesse responder, James Parker se adiantou, apresentando-se aos policiais com uma autoridade discreta. Policiais, entendo que vocês estão fazendo o seu trabalho, mas preciso informá-los sobre vários fatos. Ele apontou para sua maleta. Primeiro, tenho avaliações médicas completas de 3 médicos diferentes, confirmando que Harold e Martha Williams estavam em sã consciência quando atualizaram seus testamentos há 6 meses. Os policiais pareceram inseguros, claramente não esperando encontrar alguém da estatura do Sr. Parker. Ele continuou, mais pertinente, tenho documentação indicando que Thomas Williams e seus filhos se envolveram em comportamentos financeiros preocupantes que levaram os falecidos a alterar seus testamentos, especificamente para proteger seus bens. O rosto do meu pai se fechou. Isso é ridículo. Quem é você para fazer essas acusações? A expressão do Sr. Parker permaneceu calma. Sou James Parker, sócio-gerente da Parker Goldman & Associates. Fui o amigo mais próximo de Harold Williams por mais de 50 anos e atuei como consultor especial em seu planejamento patrimonial na última década. Mais importante ainda, sou padrinho da Elaine. Os policiais trocaram olhares, reconhecendo claramente seu nome e reputação. O Sr. Parker continuou, acredito que você também deva estar ciente de que registramos um boletim de ocorrência sobre a entrada não autorizada e tentativa de remoção de pertences desta casa no início desta noite. Acredito que seus colegas atenderam a esse chamado. Ele então se dirigiu diretamente ao meu pai, com a voz assumindo um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Thomas, tenho aqui, puxou outra pasta, a documentação dos 3 milhões de dólares que seus pais lhe emprestaram ao longo dos anos, que você nunca se ofereceu para pagar, apesar do seu sucesso financeiro. Também tenho provas de suas tentativas de acessar as contas deles sem autorização, o que constitui tentativa de abuso financeiro contra idosos. O rosto do meu pai empalideceu. Não foi isso que aconteceu. Eles queriam me ajudar com o negócio. Foi um presente, não um empréstimo. O Sr. Parker ergueu uma sobrancelha. Os documentos assinados do empréstimo com os termos de pagamento sugerem o contrário. Ele se virou para o meu irmão. Brian, tenho aqui a documentação dos 800 mil dólares que você desviou dos fundos da empresa, que seu avô descobriu e o forçou a devolver discretamente. Acredito que o prazo de prescrição para esse delito específico ainda não tenha expirado. A boca de Brian abriu e fechou como um peixe fora d'água. Não sei do que você está falando, gaguejou ele finalmente. A assistente social e os policiais agora olhavam para minha família com crescente desconfiança. O Sr. Parker se dirigiu à minha irmã em seguida. Stephanie, como advogada, tenho certeza de que você sabe que pesquisar como questionar a competência mental de uma pessoa idosa com o propósito explícito de obter o controle de seus bens pode ser interpretado como conspiração para cometer abuso financeiro contra idosos. Seu rastro digital no computador dos seus avós era bastante extenso. Enquanto minha família permanecia sem palavras, um carro parou e, para minha surpresa, minha prima Sarah saiu. Ela caminhou nervosamente até a varanda, carregando um laptop. Tenho algo que vocês deveriam ouvir, disse ela, olhando diretamente para os policiais. Quando o tio Thomas esteve em nossa casa na semana passada planejando isso, ele não sabia que eu estava gravando no meu computador. Ela abriu o laptop e tocou um arquivo de áudio. A voz do meu pai se fez ouvir claramente. Assim que assumirmos o controle do espólio, venderemos a coleção de arte imediatamente. Stephanie, a amiga do seu marido na galeria, pode ajudar a movê-la rapidamente, abaixo do valor de mercado, se necessário. Precisamos de ativos líquidos antes que aquela ingrata possa pôr as mãos em algo substancial. O importante é fazer com que Elaine pareça instável e manipuladora para as autoridades. Os policiais e assistente social ouviram com neutralidade profissional, mas sua linguagem corporal havia mudado. Um policial chamou Sarah para um canto para fazer perguntas adicionais, enquanto o outro se virou para meu pai. Senhor, vamos precisar que o senhor e sua família venham à delegacia para responder algumas perguntas sobre essas alegações. O rosto do meu pai se contorceu de fúria. Isso tudo é uma armação. Eles estão manipulando você assim como manipularam meus pais.
À medida que a situação piorava, mais policiais chegavam, chamados pelos policiais originais. Enquanto interrogavam todos, fiquei ao lado de Michael, tentando processar a rápida reviravolta dos acontecimentos. Ele colocou a mão no meu ombro, me apoiando. Vai ficar tudo bem, Elaine. A verdade está vindo à tona. O confronto atingiu o clímax quando um policial recebeu a confirmação pelo rádio de que os documentos apresentados por meu pai como prova haviam sido falsificados. A análise forense das datas mostrou que elas haviam sido criadas apenas alguns dias antes, e não meses antes da morte dos meus avós, como alegado. Essa foi a gota d'água. Meu pai, meu irmão e minha irmã foram escoltados para viaturas separadas no centro da cidade para mais interrogatórios. Minha mãe, deixada sozinha na varanda, parecia menor e mais velha do que eu jamais a vira. Por um momento, nossos olhares se encontraram, e eu vi algo que nunca tinha visto antes: medo genuíno. Não medo das consequências, mas medo de perder a imagem cuidadosamente construída que ela havia mantido por décadas. Eu quero te odiar, disse ela baixinho. Mas não consigo. Você destruiu tudo que construímos. Eu poderia ter dito muitas coisas naquele momento, sobre como eles nunca me viram de verdade, sobre como tentaram roubar o que meus avós me deixaram com tanto amor, sobre os anos de abandono emocional. Em vez disso, eu simplesmente disse: não, mãe. Vocês mesmas fizeram isso. Enquanto ela se afastava para o carro, Sarah se aproximou de mim, hesitante. Desculpe por não ter te defendido antes, disse ela. Eles sempre foram assim, não é? Calculando cada situação para obter o máximo benefício. Assenti, sentindo uma estranha mistura de vingança e tristeza. Obrigada por se apresentar. Isso exigiu muita coragem. Sarah sorriu tristemente. Seus avós também sempre foram gentis comigo. Eles mereciam mais do que isso, e você também. Enquanto os carros de polícia se afastavam e o caos se dissipava, eu estava na varanda da casa dos meus avós, nossa casa agora, cercada pela improvável aliança que se formara para me proteger. George, o advogado de confiança dos meus avós. Michael, o jovem advogado que meu avô havia orientado. James Parker, meu padrinho redescoberto. E Sarah, a prima que havia encontrado sua própria coragem. Pela primeira vez desde que soube da minha herança, senti um peso saindo dos meus ombros. A verdade havia vindo à tona e, com ela, uma chance de realmente honrar o legado dos meus avós sem a sombra da ganância da minha família pairando sobre mim. 6 meses se passaram como um sonho. A investigação criminal sobre as irregularidades financeiras do meu pai e do meu irmão resultou em acusações que ainda tramitavam no sistema jurídico. Minha irmã escapou de acusações criminais, mas enfrentou uma investigação ética da Ordem dos Advogados. Meus pais se separaram logo após o incidente, e minha mãe se mudou para a Flórida para morar com a irmã. A bela casa vitoriana que outrora fora o santuário dos meus avós tornou-se minha em termos que iam além da esfera jurídica. Reformei o térreo para criar um espaço de arte comunitário onde artistas locais pudessem expor seus trabalhos sem os preços exorbitantes de galerias comerciais. O solário onde minha avó me ensinou a pintar se tornou um estúdio onde oferecia aulas de arte gratuitas para crianças de bairros de baixa renda. Com a orientação de James Parker, criei a Fundação Harold Martha Williams, dedicada a fornecer bolsas de estudo e subsídios a jovens artistas que lutam para seguir sua paixão, apesar de obstáculos financeiros ou familiares. O primeiro evento de arrecadação de fundos da Fundação, realizado no jardim onde meu avô me ensinou sobre resiliência e integridade, arrecadou mais de $1 milhão. Michael Richardson, que esteve ao meu lado nos momentos mais sombrios, tornou-se um amigo de confiança e, eventualmente, algo mais. Nossa conexão com meu avô criou uma base de compreensão que floresceu em amor. Ele entendeu minha necessidade de ir devagar, de me curar do trauma familiar antes de abrir meu coração completamente. Minha prima Sarah, inspirada pelos acontecimentos e buscando sua própria independência, aceitou meu convite para se mudar para a ala leste da casa. Ela sempre quis seguir a carreira musical, mas foi incentivada pelos pais a cursar medicina. Agora, aos 26 anos, ela estava recomeçando, fazendo aulas de música e me ajudando com a fundação. Sua presença enchia a casa grande de risos e harmonia. Notícias sobre minha família chegaram em fragmentos. A empresa do meu pai sofreu com um escândalo, com vários membros do conselho se distanciando dele.
Brian enfrentou acusações de peculato da própria empresa após uma auditoria completa. Stephanie e o marido se mudaram para outro estado, recomeçando onde sua reputação não havia sido manchada. Alguns parentes que inicialmente haviam apoiado meus pais entraram em contato pedindo desculpas, alegando que não tinham compreendido a situação por completo. Eu fui educado, mas cauteloso, estabelecendo limites claros e deixando a porta aberta para uma reconciliação genuína. Alguns, como o irmão mais novo da minha mãe, que sempre foi gentil comigo, tornaram-se frequentadores regulares do Centro de Artes. À medida que o outono tingia os bordos do jardim de dourado e carmesim, descobri outro tesouro no escritório do meu avô, um diário que ele havia escrito especificamente sobre a riqueza e as origens da árvore. A história era fascinante e comovente. Meu bisavô foi carpinteiro e salvou um importante empresário de um incêndio em um hotel em 1930. O grato empresário o ajudou a investir suas modestas economias com sabedoria, pondo em movimento a fortuna da família. Meu avô escreveu: a riqueza que vem da boa fortuna traz consigo uma responsabilidade. Não somos donos, mas administradores, encarregados de usar esses recursos para criar mais bem no mundo. Essa perspectiva mudou minha forma de pensar sobre a herança. Não era minha para acumular, mas sim para direcionar para uma mudança positiva. Em uma noite fresca de outubro, exatamente um ano após o falecimento dos meus avós, organizei uma cerimônia em sua homenagem. A casa estava cheia de pessoas cujas vidas eles influenciaram, muitas das quais eu nunca tinha conhecido antes. Seus antigos colegas, amigos de organizações voluntárias, artistas que minha avó orientou, clientes que meu avô ajudou pro bono. Cada pessoa tinha uma história sobre sua gentileza, integridade ou generosidade. Frank, o jardineiro, trouxe uma roseira especialmente cultivada que ele batizou de Angraça de Marta, com delicadas flores rosa que combinavam com a cor de batom favorita da minha avó. Ele a plantou no centro do jardim enquanto todos observavam em silêncio respeitoso. James Parker fez um discurso comovente sobre sua amizade de 50 anos com meu avô, compartilhando histórias que eu nunca tinha ouvido sobre os tempos de faculdade de direito e o início de suas carreiras. Quando ele falou sobre a inteligência aguçada e o olhar artístico da minha avó, senti sua presença tão fortemente que quase conseguia sentir seu perfume de rosas. Perto do fim da noite, enquanto os convidados se reuniam no jardim, um carro parou na entrada da garagem. Minha mãe saiu, parecendo hesitante e muito mais velha do que quando a vira pela última vez. Ela se aproximou lentamente, claramente insegura de ser bem-vinda. Encontrei-a no meio do caminho do jardim. Ficamos em um silêncio constrangedor até que ela finalmente falou. Seus avós ficariam orgulhosos do que você fez aqui, gesticulou em direção à casa e ao grupo. Eles sempre viram algo em você que eu era cega demais para enxergar. O pedido de desculpas foi imperfeito, incompleto, mas foi um começo. Não me apressei em perdoar ou esquecer, mas a convidei para participar do memorial. Pequenos passos em um longo caminho para uma potencial cura. Quando o último convidado foi embora e eu me sentei sozinho no balanço da varanda que era o lugar favorito do meu avô, refleti sobre a jornada do ano anterior. Eu havia perdido meus amados avós, mas havia encontrado minha voz e meu propósito. Perdi a família em que nasci, mas criei uma nova baseada em uma conexão genuína, em vez de obrigação. A herança nunca foi realmente sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre fé em mim e no meu potencial, uma fé que meus avós nutriram desde o início. Eles me viam claramente quando outros olhavam além de mim, me valorizavam exatamente por quem eu era, e não por quem eles queriam que eu fosse. O verdadeiro legado que deixaram não foi medido em dólares, mas nos valores que incutiram: integridade, compaixão, criatividade e a coragem de se manter firme em suas convicções, mesmo sozinho. Esses eram os verdadeiros tesouros, aqueles que jamais poderiam ser gastos ou roubados. Enquanto eu balançava suavemente no balanço da varanda sob um céu estrelado, senti uma profunda sensação de paz. O caminho a seguir era claro, não fácil, mas claro. Eu oraria a meus avós não me apegando às suas posses, mas incorporando seus valores e estendendo sua generosidade ao futuro. Você já conheceu alguém que acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Alguém que viu seu potencial mesmo quando você mesmo não conseguia? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com você, inscreva-se no meu canal para mais experiências da vida real. Curta e compartilhe se você encontrou valor nesta história. Sou grata a cada um de vocês por ouvirem, e espero que se lembrem de que família nem sempre é definida pelo sangue,
mas por quem realmente os vê e os aceita como vocês são. Obrigada por fazerem parte da minha jornada de cura. E desejo a vocês a coragem de honrar a sua própria verdade, seja ela qual for.